pessoal, sou o professor Sidney Morbidelli. Estou aqui para apresentar uma outra aula para vocês referente à contratação no comércio internacional e que é também bastante interessante porque nesta aula a gente vai analisar a contratação do comércio internacional, contratos especiais como o de engineer, que seriam engenharias, né? Modalidade de comércio que tem, por exemplo, a modalidade além do comércio e construção, a consultoria de engenharia, engineer que chama, e a consideração, né, considerações a respeito do comércio exterior para que haja um equilíbrio e firmeza na realização do contrato internacional. Bom, no caso a gente tem aqui algumas questões de cunho, vamos dizer, social, porque entendendo as diferenças entre um país e outro, entre uma civilização e outra, entre uma sociedade e outra, a gente tem, logicamente, algumas questões referentes aí a uma contratação, né? Uma contratação, digamos, que tenha que ter um menor choque possível, cultural principalmente. Então, a contratação do comércio internacional, ela tem que visar, por exemplo, um menor choque cultural que pode existir no dia a dia, em alguns detalhes que exista aí numa reunião, numa conversa, né, para possivelmente alinhar algum tipo de compra ou venda, ou troca de produtos, né, entre uma empresa e outra. Uma questão também que é bastante importante ser vista seria a linguagem usada. Em reuniões, as etiquetas nos almoços, negócio, as diferenças que podem causar mal-entendidos e até conflitos, né, de interesse nesse caso aí. A gente tem que tomar cuidado porque dentro da contratação, como nós estamos trabalhando como os contratos internacionais, né, tem as suas prévias, né, para fechamento do contrato. Primeiramente, nós vamos ter ali uma série de reuniões, uma série de conversas e, consequentemente, tem aí os seus almoços e cafés e tudo mais. E a gente tem cada situação diferente de uma outra, de uma civilização para outra. As multinacionais asiáticas, por exemplo, costumam ser mais rígidas e exigir dedicação sem limites. Por quê? Porque eles têm ali todo um arsenal de informação, de importância na compra e na venda dos seus produtos e tudo mais. Os norte-americanos já são centralizadores, né? As empresas norte-americanas são centralizadoras, dão pouca autonomia, subsidiárias e com certeza também para os seus representantes. As europeias tomam decisão ou decisões mais lentamente, após longas discussões com seus comitês. O que fazer para se dar bem? Essa é uma grande questão, né? O que a gente pode fazer para se dar bem? Qual que seria, como saber quais são os valores, a missão, a visão da empresa-alvo? Bom, eu ponho aqui que para se dar bem, no caso da empresa, né, com essa empresa, que se visa negociar, analisar o portfólio de produtos, de serviços da companhia. Eles chegam a falar que o tom de voz, inclusive, nas interações com o público em geral, tem que ser uma coisa bem razoável. Tratar com urbanidade, por exemplo. Falar pouco e ouvir muito. Postura corporal em almoços deve ser aquela postura, né, condizente com a normalidade, cafés, momentos de descontração, né? Estude a língua dos fundadores da empresa, a língua americana, a língua espanhola, né? Ou o que for, né? No caso até a chinesa, se for o caso, o mandarim, né? Seja ela qual for, tem que ser estudado. Inclusive mergulhar na cultura própria do país, descobrir os ídolos que eles têm, e a importância de tudo isso é a humildade. A humildade é importante nessas reuniões de contratação. Eu sei que tudo isso daí parece que é romance, né? Mas é importante que se tenha, né, dentro desse padrão. Vamos dizer que o romance não exista essa possibilidade de ser uma reunião rápida,
Aí a gente abandona, por exemplo, metade ou tudo até do que está sendo dito aqui. Mas o importante é que seja versátil. De repente, eu posso usar o canal B, o canal A, o canal C, para eu me interar nas reuniões com os meus futuros parceiros de negócio. Contratos especiais com o engenheiro. Esses contratos eles surgiram nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial por causa da complexa situação que estavam todos os países, né, após-guerra. Então, para construir portos, aeroportos, estaleiros e parques industriais em tempo recorde, eles fizeram aí vários contratos de engenharia ou de engenharia para que houvesse aí um prazo determinado para a entrega dessas obras, no caso. E é um contrato, digamos, disseminado a partir da década de 50, em que nós temos aí uma valoração muito grande e uma aceitação, uma contratação muito grande também em relação a isso. E um dado importante nesses contratos de engenharia que pode ser de fábricas prontas, de aeroportos prontos, hospitais e tudo mais, né? A gente tem aí as cláusulas de hardship. Essas cláusulas elas visam, por exemplo, uma renegociação em caso de algum fenômeno que venha acontecer que dê um contratempo naquela construção, naquelas obras que estão em andamento. Tá bem? Então, suponhamos que haja um problema no fator político, econômico, financeiro ou qualquer outro, não é? Como a gente pode ver, inclusive aí como houve agora recentemente da pandemia e aí tem o coronavírus que deu aí todo um outro tratamento para a execução de vários contratos. Isso tem que ter essa previsão hardship, lógico que é uma previsão importante, que digamos que seja local, é só naquele país, é só naquela cidade, é só naquela região. No caso, é importante que se tenha essa possibilidade de recontratação, renegociação do contrato. A gente dá aqui alguns exemplos referente aí à negociação em que uma parte ganha e outra perde, entender que a outra parte também é uma parte importante na negociação e que qualquer comentário depreciativo não é bem-vindo. E aí o resumo que procurar não resolver, né, em uma negociação internacional os pontos tratados com base na força ou no exagero. Também pensar no futuro, focar nas negociações, perfeito? Isso daí também é muito importante que a gente se coloque. Eu faço algumas considerações a respeito do comércio exterior, porque dentro do direito internacional, comércio internacional, economia internacional, o comércio exterior ele é muito importante que seja destacado, né? E não resta dúvida que o despachante aduaneiro ele é uma figura de suma importância. Por quê? Porque é um profissional que ele está preparado para fazer todo o despacho, toda a papelada, toda a documentação, né? Ele vai fazer o despacho aduaneiro que tem, assim, digamos, um serviço organizado por ele, né? Um serviço que ele vai se responsabilizar. Um número sem ser mencionado naquele contrato ou naquele próprio, né, despacho que tem que ser feito na burocracia dos portos, aeroportos, nós sabemos que vai ter aí uma multa exorbitante. Então, o despachante aduaneiro é um profissional com poder otorgado pelo exportador. O importador que é encarregado de apresentar para a alfândega a documentação que é estabelecida pelas normas tributárias, por exemplo, a nossa, que é uma norma tributária bem confusa e bem complicada. Habilitação no radar. O radar ele significa é uma sigla que significa registro rastreamento, registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Consiste em um registro obrigatório para todas as empresas que desejam aí realizar atividades de importação e exportação. Tá? Então é importante que se tenha esse registro, que tenha esse radar, e ele tem várias modalidades, e aí tem que ver qual modalidade de valor que você quer se enquadrar e que pode se enquadrar. Tá bem? No Brasil não é permitido importar ou exportar sem,
para fins comerciais por uma pessoa física. É claro que a pessoa física pode comprar no exterior até um certo limite de valor. A gente tem aí alguns limites, que não precisa passar pelo crivo alfandegário até $50, etc. Mas não é possível fazer importação por eles. Tá? Tem que ser uma pessoa jurídica com CNPJ. Tá? E dentro do que a gente está vendo, nós temos o câmbio brasileiro, que é representado pela troca de moeda de países diferentes, pagamento ao exportador pelas mercadorias emitidas, né, que deverá ser sempre feito em moeda de livre conversibilidade e, lógico, passando pelo crivo do Banco Central brasileiro, como é o nosso caso aqui. Não entra dólares ou euros na mão do exportador. Ele vai ter que passar pela peneira do Banco Central e vai receber em reais o equivalente ao que foi importado em dólar. Bem, temos as modalidades de pagamento e aí a gente vai passando que as modalidades são modalidades de pagamento antecipado, direta, documentária, cobrança, carta de crédito, que é muito menos utilizada hoje, porque hoje tem as remessas que são feitas, né? Isso facilita horrores. E aí nós temos também a classificação fiscal das mercadorias, que é o que eu começo a encerrar a minha exposição, porque a classificação fiscal de mercadorias é um número numérico e que vai ser classificado cada mercadoria. Então, a nomenclatura é um sistema de ordenamento, né, que permite essas ordens, né, é um sistema que vai escalonar e que permite determinar com que um único código numérico já consiga designar ou decifrar qual é a mercadoria exportada, perfeito? Classificação é o processo de determinação do código numérico e a tarifa externa comum, a gente sabe que o Mercosul é um dos que adota esse tipo de sistema e que é uma tarifa externa comum que vai ser, por exemplo, existente para o Mercosul, que identifica os direitos de importação existentes sobre cada um dos itens, né, que está sendo comercializado. E a gente tem hoje uma novidade, vamos dizer que seja uma novidade, apesar que tem algum tempo já no nosso mercado, a declaração única de importação, que você faz num documento só, uma declaração única de importação simplificada. Isso daí substitui as atuais declarações de importação que são declarações bastante complexas. A do INPE ela vem a facilitar isso. E nós temos a DUE, que é a Declaração Única de Exportação, que também veio para facilitar a exportação. Uma para importação, outra para exportação. Perfeito? E aí sim eu encerro a minha apresentação, o qual espero que tenham entendido e gostado. Um grande abraço a todos e obrigado.